Olá, eu sou Juliana Pertilli, sou radialista, sou jornalista, apresentadora de TV e comunicadora do agro. Hoje apresento para vocês os nossos parceiros. As boas ideias surgem de boas amizades. E é claro, esse Na Pegada do Agro é o primeiro programa. Qual é a ideia? A gente se uniu para descomplicar as coisas que a gente gosta, que a gente precisa, mas que tem uma pegada um pouco mais técnica. Por isso, hoje com a gente aqui, um dos idealizadores e apoiadores desse projeto, Carlos Alberto Rodrigues. Ele é fundador e presidente do Gatua, que começou a Gatua e agora é o Gatua. Mas o que é o Gatua, Carlos? Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom ter todos aqui nos assistindo. Na verdade, Juliana, começou como o Gatua, né, porque era uma sigla Foi o de... contrário. É o contrário. Grupo das áreas de tecnologia das usinas de açúcar. Era um grupo de usuários, né? Por isso, o Gatua, o grupo. Só que hoje, Gatua é uma empresa, não olha mais somente para a usina de açúcar. Hoje a gente olha para o agronegócio como um todo e, dessa forma, então, é correto dizer a Gatua, porque é a empresa Gatua. E acaba que vai crescendo, né? Quando se E fala de tecnologia voltada para o agronegócio, todos os dias tem uma demanda. E esse nome, com certeza, você ainda vai ouvir falar muito. Da Gatua também, Bruno Minotti de Barros, diretor de marketing, apostador dessa ideia. Por que, Bruno, que é tão importante a gente estar com o marketing bem marcado, bem presente? Tecnologia e agro. Como é que a gente faz essa junção? Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, primeiramente, prazer estar aqui na mesa com vocês. Obrigado, Ju, pelo convite. É muito legal a gente estar idealizando esse projeto, né, e iniciando realmente essa toada de levar a tecnologia, de levar termos que às vezes são muito técnicos, né, para o público no geral. Então, a gente buscar fazer esse trabalho de tradução. A importância do marketing é realmente apoiar isso, né? É realmente a gente trabalhar em cima disso, como a gente facilita, como que a gente leva ali certas chaves, né, para alguns cadeados e de uma maneira simplificada, né? Então, acho que esse é o papel do Gatua, esse é o papel do nosso projeto, né? E é um prazer muito grande a gente estar aqui hoje com a presença do Nailson, né? Uma pessoa que tem uma história toda pautada nisso, né? Então, muito obrigado, gente. Nailson, a gente convocou ele se prontificou de cara, está aqui com a gente. Nailson Rego, ele tem mais de 35 anos de mercado, de experiência, líder forte, e ele é da Cooper Citrus hoje. Fez uma transição de carreira também, dentro da tecnologia, e ele vive no dia a dia tecnologia e agro de uma maneira bem diluída mesmo assim. Tá na veia, né, Nailson? Seja bem-vindo. Obrigado, Juliano. Obrigado a todos pelo convite. É um prazer, né, estar abrindo essa série aqui. De fato, eu nasci, né, no agro, né? Pouco antes a gente estava até comentando sobre isso aí. Meu avô acordava às 5 da manhã. Aí ele ia no canto da casa, assim, num sítio que a gente tinha. Aí ele falava assim, ó, pode preparar e plantar que vai chover. Aí eu e meu primo fazer aquele plantio de um cavar e colocar 3 sementinhas de milho lá, né? E puxar com o pé. E puxar com o pé. Aí a gente olhava um para o outro, os primos falavam, cara, como vai chover? Um sol desse já, né? Aí quando era 4 da tarde chovia. Então ali meu avô já era o cara que falava, meu, será qual inteligência que ele tem que a gente não consegue enxergar isso? Ele, né? Já era agricultura de precisão. Não, esse software até agora não conseguiram botar numa máquina, tem que ser o avô. Agora, falando do Nailson, eu tenho, como você bem falou, 35 anos de experiência, né? Eu trabalhei 33 anos dele dentro do agronegócio, mais voltado para a indústria, né? Então, trabalhei na Citrosuco, uma das maiores produtoras de suco de laranja do mundo. E aí eu fiz minha transição aí, né? Onde hoje eu me encontro na Cooper Citrus há 2 anos. Né? Foi uma transição bem pensada, né? Mas hoje eu tenho uma alegria muito grande em poder contribuir com o agro mais expansivo, né? Que é isso que a cooperativa entrega, crescer como um todo, né? Trazer toda essa parceria, esse embasamento, para que o produtor ele possa, o produtor, o cooperado, quando a gente fala de agro, geralmente a gente fala do produtor que está lá no campo, mas o agro ele vai ganhando, né, essas raízes, ele forma uma teia em tudo que existe na nossa vida, né? Mas nós começamos muito bem.
Nós começamos falando em agricultura de precisão e software, e TI. Vamos começar por esses termos? Como é que a gente faz quando precisa implantar isso e às vezes aquela geração que está lá ainda é um pouco avessa ou não tem tanta informação técnica assim? Um software para minha fazenda, o que é um software? Quem responde essa? Eu posso tentar. O software, originalmente falando, é o programa desenvolvido para rodar dentro de uma máquina, que aí o pessoal chama de hardware, né? Tá ficando Então, bom o negócio. software é o programa, É o intangível. é o intangível. Aí já complicou um pouco. É o... Aí já ficou poética a nossa conversa. Então, você tem o software, que é o programa, que ele roda em um equipamento, que é o hardware. Então, por exemplo, você tem o computador, que é o hardware, e você tem o software que roda nesse computador. Pode ser uma planilha eletrônica, um editor de texto e assim por diante. Quando a gente fala em propriedade rural, software para agricultura, é uma infinidade de possibilidades. Você pode ter um software, por exemplo, que faz análise do solo, onde são captadas amostras, são feitas medições, obedecendo ali as regras de agronomia, tudo mais. Essas informações são colocadas dentro do software, que no computador vão trabalhar, né, essas informações e vão transformá-las em dados que vão ajudar a tomada de decisão por parte do produtor. Se ele tem que corrigir o solo, aplicar um determinado insumo, enfim, se ele vai ter que trabalhar com uma determinada qualidade de planta, de variedade de cana, de laranja, de café, de algodão, sei lá. Entendeu? Então, assim, em resumo, o software é o programa, é um intangível, né? Porque você não vê, você não pega no software. O hardware você pega, eu pego o computador, eu pego tudo que é máquina, eu pego. Um sensor, O software, não. sensor, Exatamente. solo. Mas, não, exatamente. E aí você tem mais um complicador aí que agora está na nuvem, né? Oh, E aí todo Então, mundo fala sobre isso. Que nuvem que é a essa, né? nuvem, para mim, que sou produtora e estou na roça, né, há 60, 70 anos, para que eu preciso desses dois bichos com nome difícil? Se eu olhando lá para cima eu sei que dia que vai chover, que dia que não vai chover, a hora que vai chover. Mas e tenho laninha. Ai, complicou um pouco mais. Nailson, como é que funciona isso na prática? Eu, como produtor, como cooperada, como é que eu coloco essas coisas para rodar na minha propriedade se eu não tenho tanto conhecimento assim? Porque na maior parte do tempo eu estou envolvido na minha propriedade. Eu estou trabalhando com ela e por ela. Mas aí esse povo da cidade veio complicar minha vida. Como é que isso funciona na prática? Bom, na prática é assim, né? Quando a gente fala de tudo isso que o Carlos falou, software, hard e tal, cara, não precisa entender nada E disso. TI. O agricultor tem que se preocupar lá na produtividade dele, né? Então, hoje avançou bastante. Quando a gente fala assim, nuvem, vamos desmistificar um pouco o que é isso. Nada mais é do que um grande computador que processa informações muito rápida, né? Você imagine hoje, com a quantidade de sensor que a gente tem, máquinas andando, gerando informação, né? Você coletando informação no tablet, né? Tomando decisão ali para aplicar um produto. Onde que vai processar tudo isso? Em grandes computadores. E aonde a maioria desses grandes computadores estão? No Brasil existe, na Europa existe e nos Estados Unidos existe. E por que se a maioria se processa fora do país? Por causa do imposto. É muito mais barato. E aí, por isso que criou isso, está na nuvem, onde está? Está onde está mais barato. Por quê? Porque a gente precisa cada vez mais da porteira para Você dentro está levar um falando que eu custo. tenho que confiar meus trem Tem, nessa nuvem aí? tem. E se cair? Hoje não cai, praticamente. Hoje você tem redundâncias Mas ninguém vai ver a meus trem na níveis... nuvem, né, Carlos? Eu acho que muita gente às vezes tem essa. mas Todo é mundo bem tem, seguro, né? né, Nailson? Hoje é uma das coisas assim que a disponibilidade de capacidade é muito grande. É tudo se pensado em redundância. É mais ou menos como andar num avião, né? É raro acontecer um acidente. Acontece, pode acontecer.
Mas hoje a nuvem está muito mais preparada. Sim. Então, cada vez mais eles estão fazendo processador a um custo mais barato. Para quê? Para ficar barato, trabalhar todas essas informações e aí eu gero valor lá para o pequeno, médio e o grande cooperado, né? Então, isso é um diferencial já. Por isso que Ô, você leva a Carlos, nuvem. quando a gente fala assim, ele veio da Citrosuco, ele está na Cooper Citrus, a gente dá uma dimensão muito grande disso, né? Você falando de usinas de álcool, de açúcar também, né, Bruno? Sim. Sim. A gente vê tudo como muito grande. Eu preciso ser muito grande para eu poder ter tecnologia na minha propriedade rural, seja lá em qual segmento, se eu sou pecuarista, se eu estou com grãos, ou se eu simplesmente arrendei. Eu não queria ter tanto detalhe para mexer. Eu preciso ser muito grande para ter tecnologia? Eu mudaria o enfoque, né? Eu diria que nos dias atuais é impossível é quase impossível, nada impossível, você viver sem o auxílio da tecnologia. Olha a tua vida pessoal, eu estou vendo aqui que você está com o celular em cima da mesa. 24 O horas. potencial que tem dentro desse trequinho Na pretinho, verdade, mínimo. hoje, na minha área, que é comunicação, hoje ele é a minha empresa. Sim, Sim. sim, Ele faz tudo. sim. E ele pode fazer muito mais que você não faz porque não precisa. Mas se você precisasse e quisesse, ele poderia fazer muito mais coisa. Então, hoje, a tecnologia ela está muito acessível, muito disponível e não dá para imaginar nenhum tipo de iniciativa, de empresa, de negócio, seja pequeno, médio, grande, sem o auxílio da tecnologia. Um dado bem interessante, que acho que é bom pontuar aqui, e acho que o Nailson pode completar depois, Ju, como que a gente leva isso, né? Como que mesmo sendo um pequeno produtor, qual que é o papel, por exemplo, de uma cooperativa de levar essa tecnologia? Mas um dado muito legal, a gente está falando do celular, né? O celular é considerado uma tecnologia de ponta hoje, né? Sim. Realmente. E o agricultor brasileiro, ele é mais digitalizado, ou seja, ele usa mais tecnologia do que o agricultor americano. Se você pegar a média de idade dos agricultores brasileiros e comparar com a média de idade dos agricultores americanos, a nossa média é mais baixa. Então a gente, assim, por mais que eu acho que o papel desse projeto e de várias outras iniciativas, né, a importância desse tipo de ação, né, é realmente assim, facilitar o entendimento de outras tecnologias que hoje ele ainda não usa, Sim. mas fazer com que ele veja que ele já usa muita tecnologia e mostrar o valor que isso já traz para ele. Por exemplo, a gente estava falando de nuvem, né? A questão da nuvem e tudo mais. Pô, eu devo confiar os meus dados na nuvem? Indiretamente, esse produtor ele já usa a nuvem. Se ele tem uma conta bancária, por exemplo, em uma instituição financeira, em um banco, uma cooperativa, por trás dessa arquitetura, grande parte desses bancos já utilizam a nuvem. Esses dados já são processados na nuvem. Ou seja, os dados que eu estou fornecendo para o banco, muitas vezes já estão sendo... Você está dizendo que talvez o homem do campo, ele já está envolvido em tecnologia e Exato. talvez não esteja percebendo, porque foi muito rápido isso. Foi muito rápido. O avanço da tecnologia, né? E aí existem estudos que comprovam isso. O avanço da tecnologia, ela avança de uma maneira exponencial, né? E nós, humanos, a gente não consegue acompanhar o avanço da tecnologia, né? A gente estava até comentando isso, né, Nailson? Uhum. O boom de tech que a gente teve. Realmente, assim, Acho que nos últimos 20 anos, passou por cima da nossa cabeça e a gente não viu, né? Meu Ô, Deus. Bruno, só você falou Rápido. como que é boom O boom. de tech. Boom de techs. Bom de A tech. explosão. É o marketing presente. Mas O marketing já que a presente. proposta é traduzir, Vamos lá. né? Traduz, vamos deixar claro. O que existiu, né, foi que realmente a gente teve um crescimento de novas tecnologias, né, e que foi muito rápido. Muita tecnologia nova Foi sendo uma criada, explosão, né? muita inovação. Então, realmente, assim, o ser humano ele não consegue acompanhar, né? E isso é do ser humano. E por isso a gente precisa tanto dessa parceria, né, Nailson? Eu quero que você fale para a gente do campo digital. Como é que isso funciona na prática? Você levar isso para o cooperado de forma que ele entenda
até para assim, acompanhar, acho que até para vocês que estão 24 horas, né, envolvidos nisso, em tecnologia, é difícil acompanhar. E para esse produtor, que, na minha opinião também, ele é um cara que a indústria dele está a céu aberto. Então, a pessoa que confia no clima, né, ele olha ali, vou plantar, não vou plantar, ele olha para cima e ele tem muita fé, mas ele por si só, do campo, ele é muito desconfiado, negócio no fio do bigode. Quando você mostra uma coisa para ele que ele não está habituado a ver, ou que é extremamente novo para ele, como é que funciona o campo digital que você cuida? Antes da gente falar do campo digital, a cooperativa tem mais de 39 mil cooperados, né? Então Olha, você tem todas as culturas ali. E para suportar todos esses cooperados, a gente tem uma série de pessoas que vai até o campo, literalmente abre a porteira e tem que sujar a bota. são quantas pessoas hoje no campo digital? Hoje no campo digital são mais de 370 pessoas. É muita É gente. isso. Você imagina a quantidade de pessoas ali gerando informação, trocando experiência, né? E aí vai no fio do bigode. Cara, se eu fiz aqui funcionou, então o senhor pode tomar essa decisão que vai funcionar. E como é a receptividade desse produtor, desse pecuarista a respeito dessas informações? Hoje está mais difundido, hoje está mais claro, né? Hoje todo mundo tem a informação Ele na já palma se da abre mão. um pouco Já se abre. mais para. Na realidade, quando às vezes você vai em algum agricultor, ele te pergunta coisas que você nem imaginava que ele ia te perguntar. Olha que interessante. Mas óbvio, né? Nessa cadeia toda, você tem também o cara que é muito pequeno, né? Que só ele toma conta da terra. Sim. Então, o campo digital ele vem assim para vender e facilitar serviços para ele, né? Ele compra serviço na medida certa. Então, eu quero fazer uma análise de solo, vamos pegar um exemplo simples. Então, a cooperativa vai até lá, tira aquela análise de solo, fala para ele qual tipo que você precisa fazer o trato ali da terra para que a cultura dele cresça e ele ganhe dinheiro. E aí você fica com duas vertentes, né? Quando a gente fala de ESG, sustentabilidade, você faz com que ele produza mais, né? Com o menor custo possível. Então, a gente está sustentando ele tanto do lado agricultura, como pelo lado financeiro também. Estou tirando menos dinheiro do bolso Sim. para gerar uma quantidade hoje significativa, que é o que está acontecendo no agro brasileiro, né? Cada vez mais a gente está produzindo mais no mesmo espaço, né? Então, eu tenho ali mais de 370 pessoas pensando em tudo isso. Então, todas essas techs, a gente pega, faz uma curação desse produto. Se faz sentido, não faz sentido. Por que eu tenho que levar para aquele agricultor e não para o outro, né? Então, a Copercitos hoje tem um campo experimental, e aí ela chama a parceria de todos os grandes. Então, a gente prova que aquele produto lá, se de fato vai acontecer. Então, eu já compro, então eu já quero. Se você prova para mim, isso é bom, né? Na tecnologia você tem muitos dados, né? Muito bom. Os números jamais vão mentir para alguém, né? Isso. E aí ele acaba se sentindo que aquela pessoa faz parte do dia a dia dele. É o braço amigo que está ali para ajudar ele para tomar uma decisão. Que às vezes ele tem tanta coisa para fazer no dia a dia. Então, esse é um Alguém dos precisa pontos. pensar isso para mim. Alguém precisa me ajudar a pensar isso. Então, isso é importante. Então, ele enxerga e ele tem esse ombro amigo para trabalhar junto, né? E aí vai lado a lado ali e a gente está construindo uma bela história com o campo digital. E como que ele toma esse serviço? Ele pode tomar esse serviço através de um aplicativo que a gente tem. Ele entra lá e ele fala, cara, eu gostaria de consumir esse serviço. Aí o pessoal agenda com ele e vai até a fazenda dele, o sítio dele, a propriedade dele, né? Mas assim, antes de mais nada, o que a gente preza é que as pessoas e todo mundo de tecnologia, de fato, coloque lá, suje o pé de barro, né, e coloca a mão na massa. Isso aí não tem tecnologia no mundo que vá superar isso. Então, a gente tem que ter esse dia a dia com ele, ouvir mais, né? Porque tem que ir lá, né, Carlos e Nailson e Bruno, porque esse caboquinho tá meio manteiga aqui. Esse caboquinho não pode sujar o pé? É engraçado. Como é que eu vou confiar nesse caboquinho? Você vem aqui, rapaz. Vem tirar leite aqui comigo um dia, colher soja aqui comigo um dia, até para absorver, né, esse cérebro que o nerd que gosta tanto de tecnologia, ele tem que ter essa vivência também, acaba estreitando aí uma relação muito bacana, né? Sim. Esses dias aí, como experiência, a gente está criando tem uma ideia de criar um super app para ter cada vez mais informações ali, né? E aí a gente foi numa grande dessas bigs aí, e aí eu levei um colega meu, trabalha comigo,
o André Rossi, eu dei muita risada porque ele teve a sensação que ele estava no Roda Viva. Ah, é. Porque ele ficou sentado, ele é agrônomo, ele ficou sentado, Ah, e aí as pessoas perguntavam para ele. Então, isso a gente precisa quebrar também, né? sim. Tem muita inteligência, mas que não conhece praticamente nada do campo. E o campo tem muito conhecimento que não consegue falar com isso. E o Então, produtor encoxa. ele encosta. Ele leva a peixeira bem ali, ó. É Bem isso aí. emboladinha, ó. Eu quero, já que você quer me vender um produto, você quer que eu seja seu parceiro, então prova para mim que esse trem funciona. Prova para mim que isso dá resultado. É. Tudo gira É. em torno de produtividade e o investimento hoje no campo ele é altíssimo, né? Ele é alto, ele é alto. São siglas de bilhões já, né? É muito dinheiro, né, envolvido, né? E o experimento dele é o céu aberto. Então, por isso, para tomar decisão, cada vez mais a gente está evoluindo em tecnologia e levando para ele lá algo que não se pensava no passado, né? Se você falasse, voltar um pouquinho do meu avô pensava em tecnologia jamais, naquela época não tinha nem energia no sítio, Bobagem isso. né? Eu lembro da lamparina. Nossa, Quando chegou a força, né, Carlos? querosene. Quando a força chegou lá no interior de Minas Gerais, nossa, que alegria, estávamos ricos. Né? A gente é. imaginava que era coisa de rico, né? Então, a lamparina queimando ali no querosene, É o isso lampião, né? Nossa, Não, não quando contei chegou o a idade, Lampião hein? já era a Contei evolução, a idade. né? Complementa Exato. pra Mas gente, aí- Carlos. Não, eu achei engraçado porque, não sei se vocês perceberam, a gente abriu a nossa conversa falando que um dos grandes objetivos, né, desse projeto, né, dessas gravações, é a gente traduzir o técnico para o campo. Sim, Nós já estamos agora na mão contrária. Agora a gente viu a importância também De traduzir de traduzir o o campo para o técnico. Porque realmente é uma via de mão dupla. Né? Para você poder levar, convencer, comprovar a real aplicabilidade de um produto, de um software, né? De um sistema. bonito demais esse nome, É né? chique, não é? Não é chique? É chique. Se fosse ter mais filhos, ele ia chamar Então, software. então. É gourmet, né? É É gourmet. gourmet, pois é. Para você fazer isso, você enfrenta a cultura do campo, que é Sim. como você falou, é uma cultura de fio de bigode, pessoal muito desconfiado, com razão desconfiado, Claro. Sim. naturalmente com razão desconfiado. Ninguém quer se sentir cobaia, Sim. né? Então ele fala assim, ok, funciona, me mostra, me prova. E para isso, às vezes, o que o Nailson falou faz muito sentido. O produtor joga em cima do profissional ali de tecnologia que está levando alguma proposta de solução, ele joga todo um mundo que esse profissional de tecnologia não conhece. Se vira nos 30 Então, aí. é para aquela pessoa que chegou com aquele sentimento, ó, eu sou o dono do pedaço aqui, eu sei o que eu vou mostrar, eu sei o que eu vou falar. O cara fica pequenininho, porque o produtor fala, meu amigo, você não sabe nada, não. E eu vou te pagar em Entendeu? sacas. E você É. sabe tudo que eu passei para produzir essas sacas aqui. Exatamente. O meu dinheiro ele é muito suado. Quanto que você cobra Produtor, para né? fazer isso? Ah, eu cobro tantos reais. Não, eu quero saber em arroba. Quanto custa? Arroba de e-mail? Não, meu amigo, vem Não, aqui de que eu vou te dar gado. uma aula. Quero jogar aqui na mesa agora pra gente umas dores que eu vejo no campo quando eu estou gravando com os produtores, que, aliás, eles são desconfiados, mas são muito receptivos. E depois que a gente vai a primeira vez, que conversa com eles, que eles entendem o real objetivo, que é enaltecer o trabalho dele e mostrar também as dificuldades que ele passa, a porteira está sempre aberta. E ele vira um grande amigo, ele vira um grande parceiro, e é muito afetuoso, inclusive, né, Perfeito. o homem do campo. O que alguns me contam com o olho marejado? Sucessão familiar. Nossa, a vida inteira eu herdei essa propriedade do meu pai, e aí eu tenho um filho só. Mas ele quer estudar tecnologia na cidade, ele não quer mexer com isso daqui, ele quer estudar marketing, menino novo, né? Tá aqui, meu filho, fazendo render um carro para você, uma faculdade, viagens para você ir para Israel, para ver tecnologia lá, Califórnia e tudo. Mas aí meu filho não quer vir para a roça.
E aí, aquilo dói lá no fundo da alma mesmo do homem do campo, né? Porque o grande orgulho da vida dele é o que ele produziu, que passou do pai dele para ele. A questão da sucessão familiar é uma questão de honra. Só que às vezes esse jovem ele não quer. Será que essa tecnologia sana essa dor do produtor, da sucessão familiar? Porque agora eu que sou nerd, que gosto de estar com tecnologia, o agro está muito em evidência. Então eu vou para esse caminho e aí eu volto para a roça? O que vocês acham disso? Você acha que ajuda a sanar um pouco dessa dor, não? Eu vejo assim, né? Hoje você já toma conta da tua lavoura de qualquer lugar do mundo. Isso é. Então, essas pessoas estão sendo assistidas. Mas a gente observa também um retorno muito forte desses filhos já Dos jovens, né? voltando, né? E o que ele quer ter, pelo menos, ali no dia a dia dele lá? Cara, um sinal de comunicação. Quando você olha o Brasil, isso aqui é territorial, é muito grande, né? Então a gente vem cada vez mais avançando o 4G no campo, né? Eu participei de um projeto que a gente fez a iluminação do campo, que a gente chamava ele, de 1,9 milhões de hectares. Então é muita comunicação rodando para todos os lugares. E aí você já aproxima esse jovem, né? Porque a gente estava na época da lamparina, né? Quando vem lá a luz, a gente achava o máximo. Agora Como você diz imagina. meu filho, mãe, não fala isso. Por favor. Deixa que eu resolvo. Agora você imagine o cara dentro de uma propriedade sem sinal de nada. Hoje é a realidade. Está vindo aí os satélites de baixa órbita, né? Que está todo mundo já assistindo Netflix nas propriedades. Até o Elon Musk quer estar com a gente. Já está. Pois Né? já está, né? Já está. Já está. E aí, um exemplo da cooperativa, por isso que ela fez e vai fazer sempre esse trabalho mais forte, chamar Casa do Cooperado. Ele tem que se sentir dono da cooperativa e aí a gente apoia esses filhos que estão retornando. Olha que legal. Também as mulheres do campo, como é que se aproxima essas mulheres? Então, existe ali um trabalho muito forte de trazer eles, explicar o porquê que faz aquela aplicação, então você encurta. Essa molecada que está vindo aí é muito inteligente, né? Eu tenho um filho de 27 anos que, às vezes, a única coisa que ele não quis ser é trabalhar na área de tecnologia. Teve um determinado dia que ele me viu acordar sempre de madrugada, tal, ele perguntou o que eu ia fazer, e aí ele falou assim para mim: pai, não quero ser nunca isso que você é. Falei, beleza. Não tem sossego. Como é que eu trago ele hoje para o agro? Não trago. E às vezes ele vem, ele me acompanha às vezes em alguns eventos do agro, ele fica assim admirado e fala que é muito grande. Então as pessoas também não têm noção do tamanho que é. Né? A primeira vez que eu levei ele na Cooper Expo, Tem horas que o agro, ele surpreende até o próprio agro, né? Surpreende. Não é? Não tem limite. E aí você pega, essas pessoas saíram e elas estão retornando com muito mais capacidade de perguntas, né? Com muito mais capacidade de entender, de falar, cara, de fato a tecnologia vai fazer a diferença, porque ela faz a diferença para a cidade e vai fazer para o campo também. Então isso é tudo um conjunto que eu acho que a gente começa a mudar o jogo daqui para frente, né? Então, de fato, está voltando muita gente para o campo. Legal. Ajuda. Depois de toda essa história que você tem dentro, né, do agro, de tecnologia, quando você vê o teu filho junto levando ali, você sabe que é um setor muito firme, muito promissor, e você fala, pô, será que eu trabalhei a vida toda até o meu cabelo ficar grisalho e depois eu não ver ninguém dar sequência nisso? Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar desse produtor, né, Carlos? Não, eu entendo. Mas eu tenho uma experiência pessoal também que para mim foi educadora, né? Foi pedagógica. Eu trabalhei numa grande empresa do agronegócio, uma grande usina de açúcar, e ela pertencia era um grupo brasileiro, pertencia a duas famílias, né? E uma dessas famílias, certa vez, o patriarca, né, conversando comigo, ele falou uma coisa que eu até me assustei. Ele falou assim: nunca deixe empresa para o seu filho. Era uma concepção pessoal dele. Só que ele embasou. Ele falou: não deixe dinheiro. O que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele e as colheitas serão dele. Se ele empregar bem,
se ele conseguir sucesso, conseguir crescer, é mérito dele. Quando você deixa empresa, se ele crescer, der continuidade, ele sempre vai ter aquele estigma de falar assim, não foi você, foi o seu pai, foi o seu avô, você só deu continuidade. Ok, teve competência. Por outro lado, se ele for uma pessoa que não tenha interesse no negócio da família e começar a ir mal e perder tudo, você sabe que esse negócio de sucessão é assim, né? Sim. Então, Não o cara existe, tem que gostar também, né, Nair? Tem que gostar. não existe nenhum império que sobreviva à terceira ou quarta geração, né? Olha lá, os Matarazzo, né? O maior império do Brasil. Então, assim, se ele não tiver felicidade, não Nem tiver tino, prosperidade, nem feeling. ele vai chutar você no túmulo. Oh, me deixou aquela encrenca lá, tive que passar a acordar cedo para tocar aquele negócio. Então, ele me falava isso. Dr. Moacir Gomes de Almeida. Uma pessoa que eu, assim, conheci, tive um relacionamento com ele, assim, né, trabalhando numa das empresas dele, que era a Açúcar Guarani, depois foi comprada pelo grupo francês Tereos, e ele falava isso, não deixe empresa para o teu filho, deixe dinheiro. E ele vai ver o que ele quer fazer da vida dele. Se ele for feliz, o mérito é dele. Se ele não for feliz, a culpa é dele. E tudo vai à base da honra, né? Você que está lidando aí com 39 mil cooperados, essa questão cultural puxa muito? Ela sempre fica, né? Cultural sempre fica. Você que conversa ali com eles, chega muita informação para você da sua Cultural. equipe? Cultural sempre fica, né? Não tem como não ficar. Esse passar de gerações, né? Eu acho que aí as pessoas têm que procurar e ter o propósito dela, né? E aí ela encontrar ali, nessa sucessão, encontrar uma felicidade. Porque o pior trabalho é aquele que você não é feliz, É. né? Então, como que a gente apoia Você tudo fez isso? transição de carreira? Eu fiz Eu transição fiz de transição de carreira carreira. também. E sou feliz. Sempre em busca de se encontrar, Sim. né? Então, hoje, cada vez mais, eles têm essa percepção, né? Eu sou fascinado pelo agro, né? Eu sou suspeito de falar. Eu tenho uma paixão. Quando eu eu vou na também. AgriShow e eu vejo aqueles maquinários cada vez Que igual o mais menino. maior, eu falo, que é isso aqui? É o Da onde Play eu tô, Center. né? Agora vamos falar, já que você falou de maquinário, uma coisa que as pessoas têm me cobrado muito, me mandam e-mails, mensagens diretas, descobrem meu telefone, quero um drone, eu quero saber trabalhar com drone, qual drone eu devo comprar, o primeiro que saiu, o que saiu agora, e aí vai andar muito rápido essa tecnologia do drone, que antes era pequenininho, voava e só filmava, agora já tem um gigante aí que vai dar combate na lavoura e isso e aquilo, e aí tem o iFood também, que já quer entregar coisa com drone, e aí o povo do agro está sempre em polvorosa, que quer trabalhar com drone, aí o pessoal da aviação agrícola me procura, e aí, o que vai ser de nós? Carlos, fala Vou pra comprar gente. um drone. Carlos e Bruno, falem pra gente aí. Você tem um drone, Bruno? Não tem um drone, Ju. Não tem um drone. Mas ele tem cara de quem tem drone, não tem? Não tenho, não tenho. Mas realmente, assim, é uma novidade, né? É muito diferente, né? Porque realmente quando nasceu o drone, a gente via, pô, para filmagem ali, para se divertir. A gente tava até falando disso, né? De ser um brinquedo. E hoje o drone realmente entrando em operações ali que vão trazer resultado, né, pro produtor, que vão ajudar ele no dia a dia, e começa a gerar o interesse nele também, né? Pô, que nem você colocou, né? Pô, legal o drone, tô ouvindo tanto, né? Será que dá resultado isso? Será que funciona? Qual que é o melhor drone? Parece que agora eles realmente descobriram que existe e que pode ser acessível. Exatamente. E realmente é um assunto muito interessante, né? Inclusive a gente tem uma parceria legal com uma empresa que está desenvolvendo um drone, né? Que já é um avanço do drone, né? Então você vê como a tecnologia ela vai inovando, avançando e tudo mais. É um drone totalmente autônomo, né? Aquele drone que funciona sozinho. Não precisa de alguém. Eu fico com medo dessas coisas de vez em quando. Entendeu? Quando fala em inteligência artificial, o que você pensa disso?
Não tem que ter medo, né? Hoje já tem Ai, que bom, controle tô no pra lugar tudo. certo para perguntar essas coisas tudinho. Realmente. Porque quando eu vejo um cachorro, robô, eu me assusto. Quando eu vejo algum robô, seja fake news ou não, um vídeo mentiroso ou não, a gente começa a pensar muito no futuro, né? Porque Sim. se em 20 anos nós saímos da lamparina, Wi-Fi e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e usinas inteiras funcionando com máquinas sem o tratorista, sem o motorista, o que, que vai ser daqui a pouco com a inteligência artificial? Você tem medo? Não, eu não tenho medo. A gente O está que, que você degustando mais pensa? forte ela, né? A gente está fazendo vários experimentos já com inteligência artificial. Mas aí, vamos pegar a história do drone. A gente fez um produto e começamos a testar para contar gado, né? Então, o gado, quando ele está ali na parte final para o abate, você faz a engorda dele e aí o drone sozinho ele levantava, ele contava, ele voltava. Aí a gente achou um erro, porque a cabeça do Mourão, ele entendia aquilo como Vaca. um, Vaca. um boi. Tá. Aí a gente ajustou isso. Aí qual é o próximo? Ele está deitado ou ele está em pé? Então você vai ajustando e a inteligência artificial começa a te ajudar, porque ela entende já aquilo, fala, cara, se repetir isso aqui não é verdadeiro. E aí traz resultado muito rápido. Quando a gente fala de drone, hoje a maioria dos cooperados estão comprando drone. E aí a gente faz a capacitação deles. Porque uma coisa é você comprar, e aí a gente tem lá o Isso, T40. Carlos. Ensinar esse povo tudo a mexer com isso. Não, Capacitar essas pessoas, um não é treinamento. fácil, mas Quantos é Carlos necessário. você tem na sua casa? Você tem só esse? Oi? Você só tem esse Carlos lá na sua casa? Só. Porque a gente vai precisar de muitos Carlos, Muitos caras. muitas Não. pessoas como você para liderar isso e muitas cabeças como a sua para levar essa linguagem de forma que essas pessoas possam aprender de forma do dia a dia mesmo, né? Aquele encontro do campo com a tecnologia, mas de forma prática. Perfeito. A cabeça do Mourão não é um boi. Não é um boi. O que é um Mourão? O software eu sei, mas e o Mourão? Entendeu? A distância? O Mourão não é o vice-presidente. É uma peça da cerca, né, da área ali, né, de madeira, um mourão. O que é um mourão? Até fazer essa Ô, leitura, Nailson, né? Quando você faz. Depende, se o Mourão tiver pintado de branco, ele entendia Ó. como. Se ele não tivesse pintado de tem branco, essa ele não ainda. entendia nada. Então você tinha que desmistificar. Tem essa Aí ainda. você traz o cara que é o cientista de dados para colocar as informações na IA, mas aí o cara do campo tem que estar junto. Ah, meu amigo, isso aqui não é um boi, nunca vai ser. Ele precisa de um tradutor. Carlos, como é que é feito esse ajuste dentro desse sistema, dentro desse software, dentro dessa máquina, dentro desse drone, dessa câmera e de tudo? Como que é feito isso? Não tem segredo. Quer dizer, não tem segredo. Não tem outra forma. Tem que ter muito conhecimento naturalmente técnico, né, sobre tecnologia, sobre linguagem de programação, tudo mais. Muito conhecimento técnico sobre o equipamento ao qual nós estamos falando, no caso é o drone, mas tem que ter também muito conhecimento da aplicabilidade. Quer dizer, você está usando aquilo lá na lavoura, no campo, no agronegócio, tem que conhecer, você tem que saber do que você está falando, como vocês falaram, tem que ter o pé sujo lá no Como é que vocês fazem barro, isso lá no né? campo digital? Como é que vocês abordam isso? Olha, a gente vai capacitar, quem vai capacitar? Quem da propriedade vem? Quem escolhe isso? É o seu cooperado? É você? O cooperado ele indica, né? Geralmente são os filhos de cooperados, tá? Os cooperados também, os mais... A pessoa que está com a cabeça mais branca lá também está vindo aprender. Agora, o que está acontecendo? Hoje, você pega esses drones, uma vez você colocou a configuração de programação, algum deles já está fazendo o voo sozinho, né? Você só tem que colocar a bateria nele. Então, tem muita coisa para facilitar o dia a dia Qual que é a deles. chance disso falhar? Contar o boi, contar a cabeça de poste achando que é boi. Aí você vai treinando a inteligência artificial. Então tem um tempo. Tem um tempo. Não é ligar, Não, voar não. e fez. Tem um tempo. Essa aí a gente demorou 6 meses para ajustar ela e ter certeza que o número era exatamente aquilo. E aí tem um fato curioso aí, né? A gente uma vez fez a contagem, depois foram fazer a contagem manual, o cara não está batendo. Aí um dos boi tinha pulado a cerca.
Tem que Legal. combinar com os boi, Carlos. Hoje vai voar um drone. Fica quieto. E o que essa informação é relevante? Porque a quantidade de comida que eu coloco ali no coxo, alguém vai ficar sem comida. Se eu estou com um boi a mais de um lado, do outro, eu vou ter boi de menos do outro. Então, tudo isso está ajudando a tomar decisão, para que esteja ali todos eles com o mesmo tipo de comida. Olha quanta coisa a gente começa a entender depois disso. Antes você saberia disso? Jamais. Jamais. Então era mais ou menos um eu feeling, gostei né? quando eu tive numa propriedade, Bruno, que o dono da fazenda ia dar entrevista pra gente, e muita vaca, muita mesmo, e vaca leiteira, muita assim. Aí ele falou assim, não, vamos lá tomar café. Eu falei, mas você não vai lá, vai começar o dia? Pode despachar suas coisas primeiro, depois a gente grava. Ele falou, não, tá tudo aqui, meu rebanho é todo chipado. Eu, hã? Chipado? Como assim? Até a minha cabecinha tinha alcançado o motor de carro, né? Umas picapes chipadas e tal. sim, Achava interessante. Mas você chipou a vaca. A vaca passa aqui, ela tem um chip no rumen, aí ela passa aqui e me conta quantos quilos, né? Eu falei, mas não é litros, não, é quilos de leite tem no ubre dela e tal. Se ela estiver comendo mais e estiver dando menos leite, eu vou passar ela para outro setor. Outro piquete. Porque aí você tem a questão da economia, de você estar gastando muito com o animal que está produzindo pouco. Então, esse Sim. precisa comer mais, esse aqui não precisa comer tanto, para fazer esse equilíbrio. Como é que fica isso, essa questão um animal chipado, aí você tem um drone, como é que o marketing mostra isso? Como é que a gente dispara isso para o mercado? Eu acho que falar marketing, né? Eu acho que primeiro assim, eu vejo que é muito importante o trabalho que cooperativas fazem, de realmente levar a tecnologia, mas não apenas levar a tecnologia propriamente dito, né? Mas capacitar e levar a tecnologia que dá resultado, né? Não levar a tecnologia por levar. Eu acho que o importante que a gente tem que pontuar sempre é não ter medo da tecnologia, né? A tecnologia ela vem para facilitar, simplificar processos ou para trazer informações para que você tenha mais resultado. Esse que é o ponto, né? E realmente, assim, é um processo para a gente conseguir ensinar, é um processo para a gente conseguir convencer. Então, o marketing é necessário, o trabalho de pessoas é totalmente necessário, né? A tecnologia, não importa a tecnologia que você tenha, você pode ter uma Ferrari. Se você não tiver um bom piloto, uma pessoa ali que vai levar isso, que vai realmente usar e tirar o bom proveito, de nada tem. Você pode ter o melhor drone. Vou falar de forma pessoal, tá? Eu tenho muita coisa para fazer e tenho uma agenda muito apertada. Sim. E eu imagino que o produtor, primeiro que ele acorda muito cedo. Né? O produtor pecuarista, quem está no campo, acorda muito cedo. Sim. E muitas vezes dorme muito tarde. Eu tenho um aparelho de telefone que eu poderia usar muito mais, aproveitar ele muito mais. Sim. Mas se eu for parar para mexer aqui, ficar cutucando aqui, vou na configuração, vou aqui, vou ali, eu poderia fazer minhas filmagens e gravações com uma qualidade muito melhor, porque ele tem cacife para isso. Ele tem essa qualidade, ele tem essa capacidade. Só que eu não tenho esse tempo e, às vezes, eu preferia que alguém pega aqui e faz aqui para mim, porque eu tenho mais coisa para fazer. Para que eu foque naquilo que é importante. Para que eu foque naquilo que realmente é importante para mim. Por isso que é muito legal a gente ver esses números, 39 mil associados, sabe? Que 9 Como é que mil? cuida desse tanto de gente? 39 mil. 39 mil. Bom. A gente tem mais de 3 mil pessoas para tomar conta dos 39 mil cooperados, né? Então você tem toda uma área ali forte ali, quantos a pagar, quantos a receber, proteção do dado desse cooperado, né? Você tem todo um time muito forte de marketing, você tem todo um time comercial que está lá no dia a dia com ele para tomar a decisão, aí você tem mais o time do campo digital. Então, é um ecossistema gigante para atender todos esses cooperados. É um organismo a gente faz vivo e muita rápido. visita, né? A gente tem um monte de carro aí rodando todas as porteiras aí, fazendo receituário para ele, né? Ajudando ele a tomar decisão qual a janela. É um batalhão de pessoas por trás, né? E aí esses caras, de fato, têm que colocar e entrar dentro da porteira dele, tomar um cafezinho com ele, né? E bater o papo lá e ajustar os pensamentos. Então, cada vez mais. Agora, como que a gente está preparando essa equipe para ela não ser consumida por um tempo desnecessário? A gente está testando agora lá
uma IA, e aí eu chegando lá agora, a primeira coisa que eu pergunto para ela é: me fale quem me mandou os e-mails e quem é mais relevante. Mas eu já treinei ela, quem são as pessoas mais relevantes, ou o assunto relevante. Aí ela começa. Em questão de 30 segundos, ela me dá tudo. E aí ela me fala assim: olha, sugiro que você responda com esse texto aqui. Eu só dou uma lida e aí eu só replico aquilo lá. Então, olha como que a tecnologia já está chegando. Então, a gente também, como que a gente faz isso para colocar isso para o nosso time inteiro? E ele não quer que eu seja desconfiado. Mas fala de um Não assunto. Tem que entender. Fala de um assunto aqui de drones. Seu smartphone, quando você sair daqui e ligar, você vai ver que vai ter um monte Pois de venda. eu não gosto desse povo me bisbilhotando, não. Carlos, Isso é inevitável. vou fazer Isso é inevitável. uma brincadeira com você. Alexa, leia o contrato do banco para mim do crédito rural. Nossa Senhora. Como é que a gente pode ajudar? Porque eu acho que é tão técnico, muito mais técnico, né? Envolve, por exemplo, vou precisar aí de, sei lá, 10, 12 milhões para fazer um investimento na minha propriedade. Sim. Esse contrato, com esse investimento que eu vou pegar com o banco, né? Eu vou lá, vou precisar desse crédito, eu devo ter, por esse montante, pelo menos uns 6 advogados que vão ler isso para mim. Mas se eu preciso fazer isso com um banco, independente do tamanho da propriedade, aonde que a tecnologia vai me ajudar nisso? Nessas letras miúdas, nessas coisas técnicas? Como é que eu faço para saber isso? Esse banco está mexendo com o meu dinheiro, que é muito suado, que é conseguido debaixo do sol. E aí, como é que a tecnologia me ajuda nisso? Bom, de certa forma, eu acho que a tecnologia, ela realmente é muito útil, ela é muito recursiva, mas eu questiono até que ponto ela substitui totalmente, né, a necessidade da intervenção humana, da decisão humana, da interpretação humana. O Nailson deu um exemplo fantástico aí da parte com auxílio da IA, ele consegue gerenciar o dia dele no que diz respeito a receber e-mail, responder e-mail, tudo mais, analisar para ver relevância de e-mails, tudo mais. Mas, no exemplo que você está dando, eu particularmente desconheço se existe algum IA, pode ter, e acredito até que tenha, que auxilie essas questões. Aí não tem jeito. Você vai fazer uma transação, envolve dinheiro, envolve todo um conjunto Identidade. lógico, e um conjunto de pré-requisitos. Por exemplo, para você fazer um empréstimo, você tem que comprovar que você consegue Concordou pagar. também com aquilo. Então, assim, quando você pega um contrato bancário, eu vou ser muito sincero a você, eu nunca tive paciência. O pessoal não tem paciência de ler bula de remédio, cara. Não leia. Que é um treco que você vai botar, você vai tomar, pode te matar. Não Muita leia. bula fala que toma. mata, né? Não toma. Nem para dor de cabeça. Vai Não ler agora tem que ler. Eu particularmente, pode ser que eu leia e não entenda nada, mas aí não vai ter jeito, vai ter que ter lá pelo menos um advogado, alguém que para fazer isso. O cooperado tem esses receios de fraude, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, no caso de bancos, de contratos, de capital, a gente fala em fraude, né? Mas quando a gente envereda para outros cantos, tecnologia no campo, os prejuízos. Quais são os questionamentos que eles fazem para vocês? Quando a gente fala do lado a lado ali, cara, aí se deu prejuízo, a gente tá ali junto com ele entendendo qual foi o motivo. Esse medo dele de... Então, hoje a gente analisa e olhando assim, são poucos os prejuízos, né? Quando a gente fala de prejuízo assim, uma estação meteorológica que talvez não avisou para ele tomar uma decisão, aí é um risco compartilhado, né? Aí voltando nisso que você falou, só da IA e jurídico, isso assusta no bom sentido. Eu acho bom que eles têm tantas siglas, a IA. IA, minha amiga, inteligência artificial. Generativa, agora tem mais. A generativa, ela vê tudo, ela faz tudo. Essa é a primeira vez que eu escuto. O que essa é a que está aí. Ganhou um sobrenome agora. Essa lê tudo, ela lê um contrato e ela te fala tudo o que está acontecendo no contrato. Eu estou começando, o trem já está lá na frente.
Já surgiu mais coisas. Se fala os riscos. A gente começou agora a criar a nossa IA generativa e aí, por exemplo, mitigar riscos de uma informação estar errada. Aham. Cara, ela começa a comparar tudo e fala, cara, isso aqui não é um comportamento, alguém pode ter invadido seu computador, isso Tem um aqui não é trem um errado comportamento. Ela mesma vai lá e tira esse computador da rede. E aí você examina ele à parte. Antigamente era impossível você fazer todo esse trabalho. Então ela vem para auxiliar e melhorar cada vez mais a qualidade da informação. E dar a garantia que aquela informação lá, ela está condizente com aquilo que o humano iria falar. Então, a gente vai evoluir bastante daqui para frente. Eu tenho até uma dúvida, Nailson, porque você tocou num ponto que de automação de processos, né? Pela inteligência artificial generativa. Porque eu, no meu conhecimento, o que eu conheço de inteligência artificial generativa é assim, chat GPT, né? Que hoje está em alta, todo mundo usando o chat GPT, de fazer perguntas ali, ele te responder com Eu base... já briguei com meu filho por causa disso aí na escola. Exato. Menino, vai ler. Cadê o livro? De fazer trabalhos. Agora, assim, eu não entendi, eu não conhecia, na verdade, a aplicabilidade dela em automação de processos, né? Hoje você consegue fazer isso com ela. Ela já analisa, já toma uma decisão e já... Vou te dar um exemplo. Legal. Quando a gente levou o hardware e o software São para a irmãos nuvem, gêmeos. certo? Os irmãos gêmeos. Quando a gente levou ele para a nuvem, existia um batalhão de pessoas ali para ficar trabalhando, né? E ajustando, tal. Hoje já não tem mais. A gente tem um parâmetro lá que é super legal lá. Quanto o humano estava tomando conta, eu tinha em torno, por dia, de 270 micros incidentes. Hoje, a IA vai aprendendo, ela vai modelando, ela vai ajustando e ela vai tomando as decisões que você deixa ela tomar. Hoje é praticamente zero. Ela já aprende, ela já corrige, ela fala, isso aqui não vai acontecer mais. Aí, quando a gente vai transpor isso para processo, aí existe uma grande confusão. Não é uma IA que vai fazer aquilo lá. Aí são robozinhos que vai parar de fazer aquele processo manual. O RPA. É isso aí. E aí... Pronto. Mas o que acontece? De novo. Falou em robozinho, Lá você já vai. imagina que tem um monte de japonesinho ali, né? Tudo Lá vai. O RPA, qual que foi o outro? SG. RPA. Que mais? As outras É bom siglas. até, viu, né, se você puder, até... O que é um RPA? Não, para a nossa linguagem é o seguinte, aquele trabalho repetitivo, né? Quando a gente foi fazer datilografia. Vamos voltar lá. Não, essa não O cara ficava no dedo. Eu já fiz curso de computação. Isso, eu fui na datilografia. Então, nada mais é do que tirar o curso da datilografia e falar, cara, se você enxergou esse documento aqui, você mesmo vai digitar. Então, o que significa isso? Cara, eu tiro aquela mão de obra. Eu faço com que aquela mão de obra, ela analise aquele documento, ela não fica copiando e colando. Então, hoje a gente já tem muito recurso para isso. Você ganha muito tempo com eu isso? ganho em produtividade, eu ganho em qualidade da informação. Né? E aí eu tiro também um trabalho ali que era muito cruel, né? Para as pessoas ficar o dia inteiro fazendo essa digitação. E aí eu mudo para essas pessoas pensarem, cara, por que chegou isso para mim? Eu começo a analisar coisas que eu não analisava. Então, ajuda tudo isso, né? Então, por isso que a gente fala que é uma grande confusão. Mas qual que vai ser o sucesso de fazer isso construindo? Né? Você tem que ter tempo e disponibilizar de mais tempo e mais um pouco de tempo para escrever tudo isso. Porque se você escreveu errado, a IA vai entender errado. Então não adianta você corrigir. E você vai programar errado. É isso aí. Então a gente precisa cada vez mais trabalhar para que a gente tenha uma escrita boa de programação, para que ela ajuste todos os processos. Aí a gente ganha em velocidade, aí a IA generativa começa a ficar mais rápida, a gente começa a gastar menos tempo com ela. Mas assim, vem uma mudança, já está aí, mas é muito forte. E vai ajudar muito a tomar decisão no campo, né? Então, hoje você já coloca uma IA numa câmera que ela começa a falar, cara, isso aqui é feijão, isso aqui é uma erva daninha, então aqui eu não vou aplicar. Então, olha como que ajuda a tomada de decisão. Eu acho que a gente precisa começar a olhar, né, com menos preconceito para essa velocidade toda da tecnologia, porque às vezes a gente tem isso, enxergar mesmo o lado bom disso, de produtividade. As pessoas precisam estudar mais agora para poder gerenciar isso. Ah, mas então você está colocando inteligência artificial na sua empresa, você está deixando de contratar 15 pessoas. Não, pera lá.
eu vou precisar contratar 30 ou 40 que entendam disso aqui. Então, se prepare, É isso aí. não é? Essa é a evolução do mundo, né? Você tem. Eu lembro quando eu era garoto pequeno lá em Araraquara, é, tinha alguns cargos que hoje, se você falar, por exemplo, para o Bruno, ele não sabe nem o que é conta-livros. O que você é? Eu sou conta-livros na empresa tal. O Escriturar. que é? Oi? Você ficava contando os livros? Não, não é escriturário, é o pessoal que trabalhava na época, né, com as questões de escrituração financeira, tudo mais. Hoje não existe mais, hoje tudo isso está dentro do computador. Sumiu muito papel, né? Tem sistema. Não é E isso? aí a gente Muito. ajuda, né? Sumiu o muito mundo, né? papel. Quando a gente some com papel. Sim, Olha sim. o trabalho importante que E a a gente está tecnologia falando traz. o tempo todo de tecnologia e do agro aqui, mas a gente tem uma responsabilidade Sim. muito grande dessa parte ambiental Sim. também, Sim. que ela jamais Sim. pode ser esquecida. Tanto que muitas propriedades, elas têm que ter a parte lá que o produtor ele tem que investir nas Sustentável. mudas, as apps, né? Que não Uhum. é um aplicativo campo digital, mas são mudas de árvores que o cara tem que plantar lá, Sim. tantas assim, para É. poder ele, já que você está plantando aqui, você tem que refazer ali. E eu acho que a tecnologia ela ajuda nisso. Agora, Nailson, qual foi o grande gatilho para nascer o campo digital? Que a gente vê que está lá na palma da mão e tudo, mas qual foi a grande sacada? Vamos fazer isso aqui. Até porque, né, Carlos, Sim. 39 mil pessoas sem o uso da tecnologia, como é que você ia gerir tudo isso? São muitas cabeças, né, para pensar. Essa resposta eu quero ouvir também. O porque é grande muito gatilho bacana. que tem é como é que eu faço com que o cooperado pequeno e médio tenha a mesma tecnologia de um grande. Criar essa igualdade, né? Isso aconteceu. Então, eu trago ele para o mesmo patamar de um grande. Por quê? Porque ele compra exatamente aquele serviço, alguém validou aquilo para ele, alguém testou aquilo para ele, e aí eu faço com que ele gaste menos dinheiro. Ele gastando menos dinheiro, ele tem dinheiro no bolso e aí ele volta a fazer as compras Quer dizer que necessárias. com esse trabalho, a única diferença que eu tenho do meu vizinho de cerca é o tamanho da propriedade. O resto, tudo eu posso fazer. Tudo você pode fazer, com tecnologia de Estudo ponta. e tecnologia. Olha, se você fosse comprar antigamente um Vante para fazer um voo sobre a sua terra, que custava 400, deve custar hoje 450 mil reais, você ia comprar, ia fazer um voo, pegar essas imagens, processar e guardar. Só ia fazer daqui a um ano. Então, o que o campo digital faz? Ele compra esse Vante e ele faz voo para todos. E aí você compra exatamente aquele pedaço que você precisa. Você não precisa comprar, desprender de uma grana relevante. É o Netflix das soluções de tecnologia? É mais ou menos Contratar- isso. Ele Legal. contrata exatamente aquilo que ele precisa, né? E isso traz ele para dentro do jogo. Então não é porque eu tenho espaço uma propriedade pequena, mas eu estou produzindo igual um grande. Por quê? Porque o grande tem Mais todo um aparato igualdade, ali, né? pessoas pensando para ele. Então a gente fornece isso para eles. Essa é a grande sacada. Ô, Carlos, se esse material aqui está chegando na mão de alguém, é porque com certeza ela já está com a tecnologia junto dela. Sim. Mas vamos lá no beabá. Qual é o primeiro passo para que eu, na minha propriedade, seja com gado de leite, de corte, seja com grãos, seja com o que for, o pessoal da piscicultura também investindo cada vez mais, qual é o primeiro passo para eu tecnificar a minha propriedade, né? Colocar tecnologia dentro dela sem ser tão complicado. O que eu tenho que fazer? Eu acho assim, você tem sempre duas forças atuando. É aquela história do um anjinho no ombro e o diabinho no outro, né? Os dois vão ficar ali, né? Exatamente. Porque muitas vezes você se vê assim, que a gente falou desde o início. Nossa, não entendo nada de. Esse pessoal vem aqui falar de RPA, Vante. Gente, não, Que é eu isso? quero saber do café, do se vai chover, enfim. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é você se permitir se abrir para uma coisa Para que o hoje novo. é inevitável. Nós estamos falando aqui de produtor rural, de agronegócio, mas é em tudo. É mundial, né? O dono de uma padaria, né?
Eu conheço um senhor que tem carrinho de pipoca, né? O famoso pipoqueiro. Aqui a gente chama de pipoqueiro, eu não sei lá em Goiás como é que vocês chamam. É isso mesmo. E lá ainda tem um agravante, tem churros também junto. É, mesmo. mas que É seja. o combo. É o combo. Eu conheço um pipoqueiro, carrinho de pipoca, que uma vez eu vi na rua e em cima do carrinho de pipoca estava escrito, ó, www.pipocaonline, não sei o que lá, .com.br. Quer dizer, olha, o cara Se ele atentou. tinha um negocinho, um carrinho de pipoca e já estava informatizado, já tinha um site na internet. Então, assim, é inevitável. Você falar assim, não vou informatizar, né? Aquele pessoal radical, né? Tudo bem, meu amigo, você conte o teu futuro, talvez nem mais em dias, talvez em horas, em minutos. Então, não adianta. Não é uma pressão muito inevitável. grande, gente, É, que a mas tecnologia traz. Não, Vocês mas é trabalham com positiva. isso, estão nisso. Não, mas é positiva, porque é coisa que vem para o bem, que vai melhorar Mas melhorar teu eu trabalho. vou simplificar isso. Fala lá. Naquela época começou a fazer transformação digital, era a grande palavra, transformação digital, tal. Eu comecei a ler Já assustava o tudo povo. quanto era matéria eu tinha lido e eu não chegava a conclusão nenhuma. Né? Falei, meu Deus, vai mudar muita coisa, eu não devo estar preparado, não tenho tempo para tudo isso. E aí, uma das minhas viagens, eu fui para São Leopoldo, lá no laboratório que tem lá, e aí entrou um jovem mesmo, e aí ele falou, olha, vocês estão procurando o que é inovar, mas inovar nada mais é do que deixar o seu próprio negócio obsoleto. Cara, eu saí de lá, voltei, eu não precisei mais prestar atenção na palestra dele. Nessa Olha época eu só. tinha uma loja, eu vendia roupa, que eu tinha um plano B, Ah, e aí eu tinha uma loja, eu parei na frente da loja, eu olhei para ela e falei, meu Deus, tá obsoleta. Ficou no passado. Eu vendi ela. Uma semana depois eu vendi ela. E pensou rápido, né? Vocês têm esse sentiu? perfil, né? Pessoal da tecnologia. E aí eu comecei a levar isso para todos os trabalhos nossos. Olha a nossa TI. Se ela está obsoleta, alguém já está passando na nossa frente. Olha para a tua carreira. Ela é obsoleta? Alguém passou na sua frente. Então, a gente olha muito agora para o viés da tecnologia. Cara, já está obsoleta? Alguém passou. Então, assim, ó, inovar nada mais é do que deixar o seu próprio negócio obsoleto. Olha para ele. Ele tem capacidade de ir mais à frente? Faça, porque alguém vai fazer. Então é isso. Só que isso está uma corrida hoje tão maluca que a E gente aí? às vezes não tem tempo Até de ver onde tudo isso. o nosso cérebro, que criou esses outros cérebros, vão conseguir associar tudo isso sem adoecer. Vamos falar de todos os pontos? Maravilhoso, ajuda lá na hora de você contratar o seu pessoal, ajuda o produtor lá no campo. Aqui na cidade nem se fala. Tudo que a gente tem hoje tem embasamento tecnológico. Até onde é saudável isso, Carlos? Vou pedir para você que está aí há bastante tempo já nesse. Eu já vejo que não é nem a questão de ser ou não saudável. Para mim é inevitável. É a vida. É o mundo, é a evolução. Não tem como falar, né, Bruno? Não dá para você Não, eu falar, não vou. Não vou fazer. Ou então vira eremita, vai para o meio do mato, vai morar na montanha e se isola do mundo. Não tem Não, lá na como, montanha já tem gente. Wi-Fi. Tem, o Elon Musk já botou lá sinal no meio da selva amazônica. Não, é uma coisa então que não tem como correr. Mas eu acho que o legal é ter outras pessoas que dispõem de tempo e que estão atuando no mundo da tecnologia. Por exemplo, o pessoal da Copercitos do campo digital, Aham. que entende o que tem de tecnologia disponível, faz esse estudo, né, do que realmente traz resultado ali e facilita esse acesso, né? Como esse projeto. Como esse projeto realmente, que a ideia é a gente conhecer tecnologias, falar, Tornar isso buscar acessível, né? desmistificar essas siglas, né? Só que a gente falou, acho que umas 15 siglas. Então, realmente usar os próximos capítulos, né? Os Pra próximos gente encontros mostrar mais. para Né? facilitar. Então, Exatamente. fazer esse trabalho de facilitar tudo, essa seara que a gente tem aqui, de sejam soluções financeiras, soluções de tecnologia, traduzir isso de uma certa maneira para que já chegue mais fácil e mais mastigado, né? É. Para saber o que faz sentido para mim. Será que o drone hoje faz sentido para minha lavoura? E não enlouquecer também e Não. sair É, jogando exatamente. dinheiro, Exatamente, né? não vê Pra isso. todo lado. Por isso que tem a Não. cooperativa, né? Sim, Exato. a gente apoia eles para a gente tomar uma decisão juntos, né? Exato.
Um projeto desse, que é tão nobre e tão necessário, como que ele funciona? O cooperado tem que pagar alguma coisa? Como que funciona isso? A gente está falando de 39 mil cooperados e tudo, mas aí quem nunca esteve numa cooperativa? Como que funciona isso? É óbvio, para ele se associar, ele tem que passar por um critério, né? A gente Aham. coloca eles como estagiário, ele começa a ter praticamente as mesmas direitos de um cooperado, e aí ele vira cooperado. Virando cooperado, ele tem todo aquele portfólio para ele consumir. Mas o serviço, por exemplo, do campo digital, ele paga, né, pelo serviço do campo digital. Uhum. Então é esse modelo que a gente faz, mas é um preço muito justo, né? Para que A se ele fosse cooperativa serve contratar, para dar um acesso para isso, ele. é isso aí, dá um acesso para ele, dá diretriz para ele, né? Então isso ajuda muito a todos os cooperados, né? Por isso que existe cada vez mais o Brasil, cada vez mais está ficando cooperativismo. Pagar, ele vai pagar, porque precisa. Sim. Existe uma equipe, existe uma estrutura, existem E é natural. pessoas Isso é trabalhando para algo que É. vai resultar no bem dele. Só que o grande que eu vejo como grande ponto positivo da cooperativa é que ela vai evitar que você gaste o desnecessário, Sim. né? Você gaste exatamente o que você precisa gastar, nada mais. E isso é feito através de, como o Nailson falou bem, experiências, todo um Pesquisa. histórico de pesquisas realizadas, de teste. Quer dizer, eu não vou fazer o teste na minha própria. O teste já foi feito. E quando Já a vem coisa pronto, vem, né? já está pronto e é certeza de sucesso. Quando eu entro, pelo menos uns Exatamente. 5 anos eu já ganho de tempo, né? Já ganha. Você está no tempo real, né? O tempo que está acontecendo ali, né? Você não vai começar a fazer outros experimentos. Não, já fiz, já não deu certo, então faça isso, né? Eu queria ficar aqui e conversar mais. Eu acho que dava mais umas 24 horas de papo, Gostoso, tranquilo, né? Nossa, nem fale. O que a gente vai conversar na próxima, será, hein? Qual será o próximo tema? Mais Nossa. tecnologia. Surpresas virão. Positivas. Positivas. Muito positivas. Eu quero agradecer a você, Carlos, Obrigado. por estar junto aí com a gente nesse projeto, que eu acho que é muito nobre também, a questão da igualdade, para todo mundo entender, todo mundo crescer junto, né? E acompanhar o mundo, essas novidades, né, da inteligência artificial, da tecnologia, é. que é um universo sem fim, que a gente poderia falar aqui até amanhã. Te agradecer, Bruno, por estar aqui, ajudando a gente a fazer essa ponte também, e ver que você tem uma visão já lá na frente, né? O que a gente... Ele já está enxergando o mundo daqui a... Esse menino já está em 2050, né? Já tá. Mas acho que eu tenho que sujar mais a bota. Eu tenho que estar ali, eu Ah, tenho que menino aprender. manteiga. Tem que aprender com esse pessoal aqui. Ó, Nailson, vou deixar essa missão para você levar o nosso menino manteiga, Tá super o software e convidado. hardware para sujar a bota. E aí, eu acho que isso é muito saudável, muito importante, né? No campo, a gente tem Sim. várias lições, inclusive de vida, não só a parte prática, né? De como que o leite apareceu ali, como que a soja virou um óleo, como que isso aconteceu, esse drone vai voar aqui por quê? Né? Então, Perfeito. isso é muito importante. Então, nós vamos deixar essa missão para você e levar o nosso super pupilo aí. Eu mandarei fotos dele. E eu sei que você não Bom. contou nem metade da história de tudo que vocês fazem com a cooperativa, de toda a sua expertise também, mas quero te agradecer de coração por ter topado para encabeçar, né, esse projeto junto com a gente. E essa porta aqui está sempre aberta para você trazer dessa experiência que vai somar muito com a gente. Obrigado pelo convite e contem sempre comigo aí. E a gente espera você no próximo. E se você tiver dúvidas das siglas, da IA, de toda a inteligência artificial, de toda a tecnologia, pode deixar nos comentários que no próximo episódio a gente responde para você. Muito obrigada.